Mané, tô aqui de novo pra gente reagir agora falando de um assunto muito mais sério mesmo, porque a gente tá falando sobre os nossos avós, né, nossos tios, tias, né, os nossos parentes e também o nosso futuro, né, tanto o nosso como dos nossos filhos, né, porque a notícia aí sobre o rombo absurdo aí no INSS, né, a roubalheira que aconteceu aí é absurda e o Nicolas Ferreira, claro, apareceu trazendo um vídeo aparentemente bem esclarecedor e eu queria reagir com vocês aqui, eu não cheguei a assistir ainda e realmente eu não sei nem o que falar, cara. Absurdo isso aí. A gente sabe que acontece esse tipo de roubo há muitos anos, não é de agora. Mas realmente a notícia de que veio primeiro de 6 bilhões. Aí logo uma semana depois aumentou para 150 bilhões, se eu não me engano. Agora, vendo uma atualização ali que eu não sei se é real, tá? No Twitter. Acabei de dar uma olhadinha. Estavam colocando informações lá de que parece que atualizou para 200 e poucos bilhões. 200 e poucos bilhões. Eu acho que eu tava falando bilhões, né? São bilhões. São 6 bilhões, 150 bilhões. E agora já passou a casa dos 200 bilhões. Cara, sinistro e triste, cara. Preocupante demais. Isso sim é muito preocupante, né? Isso sim é uma informação muito preocupante. Vamos assistir junto aqui esse vídeo? Pra dar play aqui, vamos ver o que o nosso cidadãozinho aí fala. Oi, sou eu de novo. O que estava ruim ficou ainda pior. Nos últimos dias veio à tona um dos maiores escândalos envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. O rombo, segundo levantamentos, ultrapassa a casa de 6 bilhões de reais. Isso aqui ele fez, eu acho que vai trazer atualizações, que foi o primeiro que saiu, né? 4 milhões de idosos roubados, e a maioria das vítimas do Norte e Nordeste. Mas isso todo mundo já sabe. O que eles não te contaram é que o escândalo atual era de 6 bilhões. Hoje, com um novo relatório da CGU, mostrou que só em 2023, 35 mil reclamaram de fraude. E o valor movimentado, 90 bilhões. Caraca, isso só em 2023, cara. É por isso que eu acho que... É porque eu não vou trazer com certeza, porque a gente tem que averiguar direitinho, né? Porque o que mais rola aí é fake news, né? Ainda mais quando se trata de lado político, o pessoal quer só tentar destruir, não quer a verdade, quer só tentar destruir o outro lado. Mas a notícia que eu vi eu acho sim que talvez seja até valores muito mais altos, que a gente tá falando ali de um relatório de movimentação só de um ano, né? Estamos em 2025 já. 90 bilhões. Nós estamos diante do maior escândalo de corrupção da história do nosso país. E o golpe era o seguinte: aposentados eram filiados sem consentimento, tinham valores descontados direto do contra-cheque, ou faziam empréstimos que eles nunca pediram. Esse negócio do empréstimo aconteceu recentemente, tá até conversando com minha irmã hoje, eu nem tava sabendo disso, pra falar a verdade. Minha irmã falou que minha avó, né, se aposentou recentemente, né, com muito trabalho, teve que pagar advogado e os caramba, porque mesmo estando com a contribuição e tudo certinho, não queriam aposentar ela de jeito nenhum. E será por quê, né? Se a pessoa que tava com tudo pagando ali tudo certinho durante anos, né, anos e anos e anos, tava na idade, tava tudo certinho, eles não estavam querendo aposentar ela, né, ainda mais cheia de problemas de saúde, de vista e tudo, ela teve que pagar ainda, né, um advogado pra poder ajudar ela a se aposentar. Que claro que esse advogado ali, né, tá ganhando um pedacinho ali do que ela vai estar recebendo, né? Olha a situação que chegou, né? A situação que tem que chegar, aliás, né? A pessoa pagou tudo certinho a sua vida toda, tá no tempo certo de pagamento, tá no, como que fala, na idade certa pra se aposentar, e você ainda tem que gastar mais ainda pra pagar um advogado pra você conseguir aquilo que é de direito seu. E minha irmã tava me falando agora que aconteceu isso recentemente com minha avó, foi o seguinte, que ela simplesmente no mês ela não recebeu a aposentadoria dela, e ela foi ver o que foi. Aí ela disse que um mês antes, eu acho que um mês antes, tinha caído um valor na conta dela, né, que ela não tinha visto, que ela não costuma ficar analisando extrato de conta, né, ela é aquela pessoa mais antiga que recebe o dinheiro, paga as contas, e é isso, ela não fica analisando de onde veio, né, porque essas pessoas mais velhas, normalmente, o dinheiro que cai na conta é um dinheiro certo, né, tipo, é um dinheiro que ela sabe de onde é. Então, quando cai assim, a pessoa nem analisa, vê histórico, vê descrição do pago, enfim. Aí no mês seguinte, ela não recebeu. Só que ela já tava sendo descontado da aposentadoria dela um empréstimo que ela tinha feito pra ajudar um tio meu. Então já tava sendo descontado da aposentadoria dela. Só que aí simplesmente não veio nada, veio zero, não teve pagamento. Ela falou, veio por quê? Aí falaram, não, você fez um empréstimo aqui. Aliás, foi feito mais esse empréstimo e tá descontando do seu INSS. Então descontou o INSS inteiro, a aposentadoria dela todinha. Descontando da aposentadoria dela todinha. E ela só descobriu porque descontou todo. Todo, cara, todo. Olha o absurdo, todo. Aí ela falou assim, não, mas eu não fiz empréstimo nenhum. E eu não fiz nada. Aí ela foi lá, né, entrou com recurso lá, com uma reclamação, e rapidinho eles depositaram o dinheiro dela. Por que resolveram isso aí rapidinho? Porque sabe que estavam errados e que o negócio, né, se ela chegasse a chamar um advogado ali pra poder recorrer pra ela, o negócio ia ficar feio, né? E como eles têm que fazer isso aí por debaixo dos panos, né? Então, quem percebe e consegue resolver. Quem não percebeu, meu filho, tá sendo roubado durante anos aí. Aqui perto de casa tem uma previdência social e todo dia quando eu deixo minha filha na escola, eu passo lá em frente porque a academia fica um pouco à frente, né? Nunca se esteve tão cheio
cheio lá, como se está agora, velho. Eu passo lá, hoje mesmo eu passei lá na frente, estacionei meu carro lá próximo, né? E, cara, cheio. E quase todas as vezes, sem exagero, quase todos os dias que eu passo lá, tem um carro de bombeiro lá socorrendo alguém. Quase sempre tem, cara. Imagina a pessoa entrar lá e saber que perdeu tudo, ou que não conseguiu aposentadoria. É triste, cara. Que situação fodida. Vamos ver o que tem mais pra falar pra gente aqui. Na verdade, o vídeo dele tem 6 minutos, né? Então eu vou evitar ficar parando pra gente assistir ele todo e o vídeo não ficar tão grande. E daí, quando reclamavam, nada acontecia. Estamos falando do desvio de valores bilionários de pessoas doentes e idosas. Dinheiro que deveria estar no bolso de quem trabalhou a vida inteira e hoje depende da aposentadoria para viver. E é claro, vão espalhar a narrativa de que tudo começou no governo anterior. E já percebeu que no governo passado tudo era culpa só do presidente. E nesse governo, nada é culpa do presidente? Assim, galera, eu não tô aqui pra tomar lado, tá? Eu tenho minha posição política, mas eu não tomo lado. Eu não me considero de nenhum lado, nem de certo, nem de merda nenhuma. Eu vejo se eu considero um político certo ou errado. E pra mim, hoje em dia, dos dois lados, tá tudo cagado. Só que quem é muito fanático, né? Para um lado ou para o outro, nunca quer saber da verdade. A verdade pouco importa. Eles querem simplesmente mostrar que o lado deles está certo de alguma maneira. Seja por meio de mentira ou verdade. Não importa. Eles só querem que, no final das contas, eles saiam com a verdade. E, de fato, né, eu lembro que quando eu arrumei meu primeiro emprego no qual eu tive, que foi telemarketing, eu tive que pagar, né, sindicato na época, e eu não lembro se era obrigatório, mas parece que se eu não pagasse, eu não lembro se era obrigatório, mas parece que não era, meio que tipo assim, se eu não pagasse, eu perdi um monte de benefício lá, né, então meio que era obrigatório, porque se eu não pagasse, eu ia perder um monte de benefício que nem sequer era o sindicato que me dava, né, é absurdo. Aí acabava que a gente pagava, né, falava que você ia ter direito a até advogado, caso precisasse lá contra a empresa, etc e tal, né? E parece que no governo anterior, né, parece que eles tinham, eu lembro de ter tido notícias no qual o Bolsonaro deu uma quebrada nas pernas desses sindicatos. Aí lá, ferrado, né, no qual não deixou mais, não era mais obrigado. Então a pessoa agora teria que autorizar de fato esse pagamento para que acontecesse e não seria obrigatório, né? A pessoa pagar se quisesse, né? Seria uma contribuição que a pessoa ia dar se quisesse. E parece que nessa brincadeira aí é que eles trabalharam essa fraude, né? Começaram a descontar de pouquinho em pouquinho ali, da aposentadoria, do INSS, disso aqui, disso ali. E parece que o maior, né, pelo que eu entendi, foi em cima até mesmo desses empréstimos, né? Fazia empréstimos sem a pessoa saber, ou seja, a pessoa tinha um dinheiro acreditado na conta, né? Às vezes nem percebia. E querendo ou não, cara, vamos falar a verdade. Se tu tem um dinheirinho a mais caindo no mês ali pra você não quer nem saber de onde veio. Pô, numa situação que a gente vive, você acha que você quer perguntar, quer ir atrás de saber de que dinheiro é aquele que treinou, você vai ficar feliz, pô. Às vezes você acha que foi de um benefício que você tinha que você recebeu. Pô, quantas vezes eu não saí de um emprego aí, tipo, 3 anos depois, eu não descobri que eu tinha lá FGTS preso lá e só recebi uma notificação, uma carta pra mim ir lá sacar. Pô, feliz pra caramba, velho. Tá maluco? Agora, quando se faz falta, se é um dinheiro que tá retirando de você, aí sim você vai atrás. É assim que funciona, cara. Por sendo certo ou errado, quando você tem um dinheiro a mais na sua conta, você não vai atrás saber de aquele dinheiro que é na sua conta certo. É muito difícil. Já aconteceu de cair um Pix recentemente de R$30 na minha conta e eu vi, não reconheci aquele Pix, só que eu não sabia como apareceu lá, devolução, né, pra devolver. Eu não devolvi. Eu esperei pra ver se era de algum serviço que eu tinha feito, alguma coisa, porque às vezes caía, eu só não reconhecia o histórico, né, lá o nome da conta lá. Passou-se uns dias, eu vi que houve uma contestação de estorno, só que o banco não autorizou, né, o meu banco não autorizou estornar esse Pix. Eu mesmo fui lá e devolvi, que eu vi que era indevido, né, eu dei uma analisadinha, perguntei pro pessoal que tinha pra fazer pagamento se tinha enviado aquele Pix, não tinha, fui e devolvi. Mas no geral a gente não repara essas coisas, não olha, não vai atrás, né, a maioria das pessoas não olha. Mas olha só que interessante. As investigações mostraram que os descontos irregulares já vinham sendo praticados há anos, o que levou o governo Bolsonaro, em 2019, a apresentar a medida provisória 871, justamente para combater esse tipo de fraude em descontos. Ele obrigava os sindicatos e associações a comprovarem a cada 2 anos que o aposentado realmente estava autorizando aquele desconto. É isso que eu falei, tinha que haver uma autorização direta do aposentado e tinha que comprovar isso. Adivinha quem ficou contra? Acertou, a esquerda. Como não bastasse, em 2022, com votos da esquerda, eles derrubaram essa lei. E o que será que aconteceu nos próximos anos? Bingo. Foi exatamente depois de derrubar esse mecanismo de proteção contra as fraudes que houve esse aumento absurdo de descontos indevidos. Ou no português, claro, aumento absurdo de roubo contra idosos. Desenhando porque obviamente que só entende roubo. 2019, Bolsonaro faz lei para proteger esses idosos de fraudes. 2022, esquerda derruba essa lei no Congresso. 2023 e 2024, explosão de fraudes.
E ainda tem gente Só que, infelizmente, esse tipo de coisa assim, galera, por mais que realmente a esquerda acaba derrubando muita coisa boa que outros deputados fazem, independente se é de direita ou não, acaba que tem pessoal de direita, de centro e todo, que também lá dentro que fazem merda. A gente sabe disso, nenhum lado é santo, cara. Mas realmente, quando você tem uma cagada muito grande, quando você há um escândalo desse muito grande, sempre é vinculado ao pessoal da esquerda, cara. O problema é que as pessoas hoje estão tão burras, cegas, estão pensando mais em idolatrar uma pessoa, seja ela um artista, seja um político, seja lá o que for. Cara, um país que idolatra a porra de um mendigo, que foi lá e tá na mulher de um outro cara, uma mulher que estava com problemas psicológicos ali, e o pessoal foi lá e basicamente tornou esse cara um influencer famoso. Calma, deixa eu focar a câmera aqui. Você espera o quê? O que você espera de um país desse? De uma população dessa? Porque as pessoas não entendem que pra um país andar pra frente, toda a luta tem que começar do povo. Porque se deixar só na mão dos políticos, independente de que lado seja, não vai andar, cara. Eles só estão pensando no próprio bolso. Eu vi um negócio aqui bem interessante de um cara com cartaz no Twitter agorinha. Eu não costumo acessar o Twitter, tá? Eu basicamente loguei agora. Queria até uma conta agora dessa conta minha agora no Twitter, só pra poder ver notícias recentes, né? Que lá sempre corre notícias mais rápido. Então tem que tomar muito cuidado até, porque lá rola também muita fake news. E tinha um cara falando assim, no atendimento lá no hospital, tava 20 pacientes esperando com um médico para atender. Você tem um deputado com 20 assessores. Faz algum sentido pra você? Não sei, cara. Pra mim não faz. Deixa aqui nos comentários. Preso com isso? Não foi o Alckmin que disse o ladrão quer voltar à cena do crime. E de fato voltou. Desde o início do governo Lula, representantes dos ministérios da Previdência participaram de pelo menos 15 reuniões com entidades que hoje estão sendo investigadas. Inclusive, o próprio ministro, Carlos Lupe, e o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, estiveram em 8 dessas reuniões. A entidade que mais participou dos encontros com os ministros foi a CONTAG, justamente a organização que mais roubou o dinheiro dos aposentados. E o escândalo é ainda mais grave. O relatório de auditoria da CGU revelou que, em muitos casos, as autorizações para descontos foram feitas em nome de pessoas que sequer tinham condições de manifestar a sua vontade. Foram encontradas situações absurdas. Aí, se você for parar pra pensar um pouquinho só na questão da humanidade mesmo, cara. Assim, as pessoas que roubam das outras pessoas em si, independente de quem seja, já são muito miseráveis, sabe? São pessoas realmente muito miseráveis. Agora, você roubar de pessoas necessitadas, você é miserável 4 vezes mais. Você roubar de pessoas necessitadas, idosas, principalmente, cara, você não tem humanidade nenhuma. Pode te enterrar, pode te tacar na fogueira que você já não pode ser considerado mais um ser humano. De jeito nenhum. Tu pode ser qualquer outro tipo de animal, menos um ser humano. Porque com certeza na natureza não existe nenhum animal que faria isso com outro animal. É doideira, cara. É doideira. E ainda de pessoas que não tem condições nenhuma, né, de se defender, vamos dizer assim. É loucura, cara. Absurdas. Pessoas com deficiência grave, impossibilitadas de assinar qualquer documento, indígenas que vivem em aldeias remotas e não sabem ler ou escrever, e até aposentados que nem moram no Brasil. Roubar alguém já é terrível, mas roubar pessoas nessa situação é ter a certeza de que nada vai acontecer com você. Exatamente. Não é à toa que o relatório do próprio INSS mostra que o governo tinha ciência e sabia como barrar os descontos desde 2023. O Tribunal de Contas da União também sabia da denúncia desde 2023. Desde essa época, poderia ter ajudado as pessoas que foram vítimas, mas o julgamento ficou parado por mais de 1 ano, por um ministro do TCU indicado por Lula. E o sindicato investigado era do irmão do Lula. E o filho do Lewandowski, ministro do Lula, advoga para outra entidade acusada de fraude no INSS. É o país das coincidências. Ou seja, é exatamente isso que ele falou agora. Se você ainda acredita que o papai Lully é um cara bom, inocente, que pensa nos pobres, até mesmo porque nas notícias que eu vi, o local que ele mais houve roubo foi no Nordeste. Exatamente o povo mais carente que botou o presidente aí, esse criminoso, cara. Desculpa, mas é um criminoso. Não tem como, o cara foi condenado. O pessoal fala, foi inocentado depois. Não foi inocentado, cara. Foi feito toda uma manobra ali pro cara ser simplesmente, a paciência simplesmente anulado. Ele não foi inocentado em nada, só foi anulado através de uma manobra sinistra que eles fizeram lá dentro do Tribunal de Justiça. Cara, absurdo. E olha o povo, né? Exatamente o povo que colocou ele lá, onde ele teve mais votos, é exatamente o povo que é mais roubado. É simplesmente o povo que é mais ferrado, mais lesado. E você acha que, com a mentalidade que esse povo tem, não esse povo de lá, mas da população como um todo tem, você acha que, no fim das contas, eles vão mudar de ideia? São poucos, né? Que vão ver que estão na merda ali e que vai ligar essa merda ao governo
governo atual e que vai excluir a possibilidade de colocar alguém desse partido, né, ou desse lado político mais uma vez aí no governo. Reuniram com entidades investigadas, foram avisados, confessaram que sabia e ignoraram. Fingiram que não viram. Agora, com a pressão do escândalo, o governo Lula trocou o ministro e só. Nenhuma consequência para ele. É isso aí. Engraçado, né? Se o pobre erra o CEP no cadastro, é fraude. Mas se o sistema desvia bilhões, é só trocar o responsável. O mesmo responsável que em 2011 também foi trocado pela Dilma por corrupção no seu ministério. Isso mesmo. Lula escolheu Carlos Lupe, um cara com histórico de corrupção para cuidar do dinheiro de idosos e doentes. E depois de 14 anos ele volta e cai de novo da mesma forma. Tudo isso está acontecendo e sabe qual é a solução do governo? O INSS usará o dinheiro do povo e Cara, calma aí. devolverá o dinheiro aos aposentados e pensionistas. Traduzindo, as vítimas vão ressarcir o prejuízo das vítimas. E os Usaram o dinheiro da população para roubar, ou seja, roubaram o dinheiro da população e vai usar o dinheiro da população para poder ressarcir as milhares e milhões de pessoas que foram prejudicadas. O que você acha que vai acontecer a partir de agora com todo o produto que a gente compra hoje? O pãozinho, o cafezinho que já tá caro, o leite, o ovo, a carne, a gasolina, o etanol, cara, tá 5 conto hoje. 5 conto na porra de um etanol. O que você acha que vai acontecer com os produtos de agora para frente? Eles vão precisar tirar o Brasil já o que mais tem a dívida. E para ressarcir essas pessoas, e com certeza não vão ser todas, e com certeza não vai ser no valor integral. Eles vão tentar enrolar de alguma maneira. Essas pessoas vão receber picado. Mas quem vai pagar é eu, é você. E aqueles mesmos que foram roubados. Ou seja, os que foram roubados vai ter que pagar o próprio o próprio prejuízo que ela teve, porque foi roubada. É a mesma coisa de fazer a mesma coisa de que, exemplo, um ladrão rouba meu telefone e eu vou ter que agora ir lá no ladrão, pagar pra ele pra ter meu telefone de volta. Vocês estão conseguindo entender? É tipo isso aí, eu tive meu telefone roubado e vou ter que pagar pra aquele rapaz pra ter meu telefone de volta. criminosos, Nicolas, seguirão livres, sem punições. Que bela democracia. Eles roubam e quando a gente descobre, eles mandam a conta pro povo brasileiro pagar. Assim fica fácil roubar. É o crime perfeito. Tá, Nicolas, mas o que vocês estão fazendo contra isso? Eu e a oposição apresentamos um projeto de lei para proibir definitivamente esse tipo de desconto automático no INSS. E mais, preciso da sua ajuda para poder pedir para instalar a CPI dos roubos dos aposentados. E será lá nessa comissão que vamos investigar mais a fundo e poder colocar na cadeia quem foi responsável por isso. E aí sim, fazer com que eles devolvam esse dinheiro, não que você pague essa conta. Vá até a rede social do Hugo Mota e Davi Alcolumbre e peça para que essa comissão seja instalada. E por fim, vá urgente ao seu banco ou veja o extrato na sua conta pelo celular e veja... Galera, esqueça, de verdade, esqueça que o Nicolas é de direita, esqueça que o Nicolas é bolsonarista, esqueça. Simplesmente pegue as informações que ele tá passando nesse vídeo e busca mais notícias. É verdade, mas você mesmo busque. Dá uma pesquisada no Google, cara. Você vive numa era onde as informações estão aí na sua cara. Você só não sabe das coisas se você não quiser. Você só não sabe da verdade se você não quiser. Se você tiver preguiça de pesquisar um pouquinho. Então, simplesmente, cara, faz isso. O que custa? Vai lá, analise seu extrato bancário. Vá lá, cobra lá os políticos. Cobra lá quem tiver que cobrar, entendeu? Esqueça lá do político, cara. A gente tá falando do futuro do país. É porque tem muita gente que já é tão bem de vida que ela fala assim, não tô nem aí. Que se o Brasil quebrar hoje, amanhã eu vou pra outro e acabou. E a gente sabe que a maioria não é assim. E até mesmo essas pessoas que sabem que se o Brasil quebrar hoje tá na merda, a pessoa é tão burra, tão animal. Eu não posso falar animal, porque animal é um bicho... Tem muitos animais muito inteligentes. Não tô falando do ser humano, não. O ser humano tá regredindo, tá virando... Tá regredindo. É só isso que eu tenho que falar. Não tá voltando a querer bater pedra com pedra. Mas só pesquisa, busca as informações. Por exemplo, não adianta eu vir aqui esfregar a notícia na cara de vocês também, que é como se vocês falassem, você é de direita, você é bolsonarista, você é petista, você é de esquerda. Então não adianta. O que eu poderia falar aqui pra ajudar é busque. Você tá vendo ele falando isso aqui? Faça. Vai ser de graça. E pode ser que você evite uma dor de cabeça enorme. Se há algum desconto indevido, só assim você saberá que está sendo roubado ou não. E peça o cancelamento imediato desse roubo. E sim, o tempo passa rápido. Eu sei que muitos não pensam no futuro, mas um dia ele chegará. E que nesse dia temos feito algo para chegar aqui diferente do que estamos vivendo agora. Ninguém aguenta mais um país que só desanima a gente a cada notícia. Mas para chegar aqui diferente, a gente precisa fazer algo diferente agora. Porque o partido que prometeu cuidar do...
Rapaz, edição top. Olha só esse trabalho final que ele tá fazendo. Falando agora do vídeo, assim. Cara, o cara fez um trabalho dele envelhecendo. Sensacional isso aqui, velho. Sensacional. Um presidente que se colocou Sensacional. como o pai dos pobres acabou explorando quem eles mais juraram defender. Mas eles só chegaram lá porque muitos acreditaram neles. E até quando? Porque quando chegar aqui, talvez seja tarde demais para mudar o Brasil. Sensacional, sensacional. O que eu tenho pra falar pra vocês é: corra atrás, saiba a verdade, acompanhe as notícias, não se vincule apenas a uma página de notícia que a gente sabe que hoje as mídias são totalmente vinculadas a algum partido, né, a algum lado político. Então não fique olhando só esse aqui é de esquerda porque eu sou esquerdista, a esquerda, de direita eu sou de direita. Não, cara, consuma notícias dos dois lados, junta tudo e você vê o que e tenta identificar o que é mais coerente. Não se ligue apenas. Por exemplo, eu costumo consumir conteúdos até de canais que eu não. A boa parte da opinião do cidadão não concordo. Mas eu mesmo assim assisto pra trabalhar meu senso crítico. Pra ver se às vezes a pessoa, por mais que eu não concorde com a maioria das coisas que fala, mas às vezes eu retiro alguma informação ali interessante e acabo juntando aquilo que eu já sei e tiro uma nova conclusão, né? E quando se fala de notícia, você tem que. Não adianta, você tem que cavucar pra você saber a verdade. Porque se tu ficar ligado apenas eu só vejo o G1. Eu só vejo isso aqui, só vejo o UOL. Cara, provavelmente disso que eu falar, você está sendo manipulado, você está sendo enganado, você está caindo em diversas mentiras. Isso é um fato. Então, esse vídeo dele, cara, viralizou tanto. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui no Instagram do Nicolas, cadê? Aqui, até esse momento no Instagram dele, cara, esse vídeo já tem 74,1 milhões. Fora, provavelmente, há mais de milhões de views também que já tem no YouTube e no Twitter e tudo. Então, o alcance desse vídeo tá sendo enorme. Porque, de fato, são informações de relevância, né? Não importa, que nem eu falei, de que lado político ele é, mas ele traz informações relevantes, né? E são informações, se tu for pesquisar um pouquinho, se tu sair da caixinha um pouquinho, dar uma pesquisada, você vai ver que são informações verdadeiras. Então, é isso, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like, comenta aqui o que você tá achando dessa situação, né? Se você tá preocupado, se pra você tanto faz, tu tá pesquisando sobre, tá sabendo aqui apenas por canais no YouTube, enfim, deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.